os reis que descenderam de Davi falharam um por um, e o resultado acabou sendo o exílio babilônico, né, que nós temos visto aí nas últimas palavras. E o que o exílio faz no coração do povo? Ele deixa o povo sem esperança, né? O povo perde a esperança quando ele está exilado lá na Babilônia. E aí uma virada acontece em Isaías 40. Quando a gente chega em Isaías 40, eu não sei se vocês vão lembrar exatamente, mas o primeiro versículo de Isaías 40 é uma exortação para o povo. Quem lembra qual é a palavra que está lá? A primeira palavra de Isaías 40. Não é ai. É uma exortação, assim, vamos dizer, é um imperativo. Ele fala assim: consolem o meu povo. O profeta Isaías, ele está exortando para que o povo de Deus seja consolado. Por quê? Porque há esperança. O exílio babilônico vai acabar, o exílio não é para sempre. Então, é uma mensagem que visa aquecer o coração do povo de Deus com esperança, pois estava desesperançoso naquela época. Então, nós temos essa virada. E aí o profeta ele fala assim: a sua iniquidade está perdoada. Ele já está olhando para algo que não aconteceu, mas que certamente acontecerá, porque assim Deus estabeleceu. A iniquidade do povo seria perdoada. E como a iniquidade do povo seria perdoada? Pelo sacrifício. Alguém precisaria entregar a sua própria vida, ou seja, era uma entrega substitutiva, né? O justo, mais uma vez, morrendo pelos injustos. Então Deus promete restaurar Israel, voltar à terra e revelar a sua glória novamente. O povo espera a redenção, mas de alguma forma eles ainda duvidam do amor de Deus. Por quê? Porque estavam exilados. O cenário não era dos mais promissores para o povo de Deus naquele tempo. Então, entre os capítulos 41 a 47, Deus abre um tribunal poético e prova que ele continua no controle da história, que ele mesmo levantou Ciro para libertar o povo, como nós vimos. O exílio foi uma consequência da idolatria. Isso precisa ficar bem claro também para o povo de Deus. Vocês estão aí, mas a culpa, no fundo, é de vocês. Em última análise, foi a idolatria de vocês que colocaram vocês nessa situação. E a queda da Babilônia vai mostrar, então, a misericórdia e a própria justiça de Deus sendo realizada no meio do povo. Mesmo assim, Israel não aprende. Em Isaías 48, Deus os acusa de permanecerem duros e idólatras e promete fazer algo novo. E é aí que surge a voz: o Senhor me enviou e me deu o seu Espírito. Esse é o servo do Senhor, o Messias. Ele não vem só para restaurar as nações, mas no primeiro momento, o próprio povo de Israel. E aí dos capítulos 49 até o 55, o servo é revelado como esse agente da salvação de Deus. Em Isaías 52, ouvimos as boas novas, que diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. E aí ele complementa mais à frente: o seu Deus reina. Mas a pergunta é: como Deus trará essa salvação? E aí a resposta vem logo em seguida: não por força, mas pelo sofrimento. E aí a gente entra em Isaías 53. O servo de Deus trará salvação através do sofrimento, levando sobre si a culpa do povo. Aqui o evangelho brilha. O santo se faz pecador, para que os pecadores sejam feitos santos. E agora, com esse pano de fundo diante de nós, chegamos ao ponto mais alto do livro de Isaías, onde o plano de Deus se revela por completo. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Isaías 52, versículo 13. Talvez aí na sua tradução você vai ver que tem um título nesse momento. Isaías 53, lá no início, os tradutores não colocaram nenhum título. Por quê?
Porque, na verdade, ele não começa no 53, ele começa no versículo 13 de Isaías 52. Então, na maioria das traduções, em português, você vai ver que tem um título ali, a partir de Isaías 52, versículo 13. E aí vamos ler a palavra inspirada por Deus ao profeta Isaías, os 3 versículos do final do capítulo 52. Ele diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Então, essa profecia, ela está dizendo assim: aqui está alguém por meio de quem a aliança de Israel será restaurada, por meio de quem a luz virá às nações. E aí o versículo 13 revela para nós a tripla exaltação do servo. Ele diz que o servo será exaltado, elevado e muito sublime. É impossível não se lembrar da ressurreição, ascensão e exaltação celestial do nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, Deus o exaltou soberanamente. E aí no versículo 14, nós vemos que o servo tinha aparência repulsiva, mas obteve salvação. Como disse o profeta, ele estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. E aí, por falar nisso, por falar nesse momento de entrega, de sacrifício, de morte, alguém sabe por que o dia da crucificação é chamado de paixão? Alguém já parou para pensar nisso? Porque é paixão, né? A paixão de Cristo. Mas por que paixão? Por que nós chamamos a Sexta-feira Santa de Sexta-feira da Paixão? É um ponto legal para a gente analisar, né? O Álamo falou sobre esse sentimento que a paixão é, assim, talvez entendida pela maioria de nós sempre, né? Qual é o significado da palavra paixão? Cara, é um sentimento muito forte. É um sentimento profundo. Só que, na verdade, a palavra paixão, ela foi uma palavra que o seu sentido ela foi mudando ao longo do tempo. A palavra paixão, ela vem do latim, passio, e que significa sofrimento. Mas, por influência até do francês, o sentido dessa palavra ela foi mudando ao longo do tempo. Então, sempre que vocês olharem para essa expressão, seja num livro ou qualquer outro tipo de conteúdo, que fale sobre a paixão de Cristo, entenda, está falando do sofrimento de Cristo. A paixão de Cristo significa o conjunto de sofrimentos que Jesus suportou nos seus últimos momentos, desde a última ceia até a sua morte na cruz. Então, Jesus, em sua paixão, ele foi açoitado até virar um amontoado terrivelmente desumano de carne ferida. Por isso que no versículo 15 nós lemos: assim causará admiração às nações. Jesus asperge as nações com o seu sangue para purificá-las. Tem a imagem, abre para mim a imagem o fundo mesmo da pregação de hoje, o tema. E ali você vê que está saindo um sangue, tá vendo? Do cordeiro. E esse sangue, ele representa essa aspersão, esse borrifar que foi feito para a nossa justificação, né? No Antigo Testamento, essa era a prática que os sacerdotes realizavam para fazer a expiação pelo pecado do povo. Então, era borrifado o sangue do cordeiro. E esse borrifar, nós precisamos entender
que, espiritualmente falando, ele foi borrifado sobre todas as nações. Para quê? Para que a salvação pudesse nos alcançar. Então nós precisamos ter em mente também essa imagem do Cordeiro de Deus. As nações, elas se sentirão tão surpresas ante a grandeza do fim, como ficaram ante a pequenez do começo. E então o versículo vai continuar dizendo que os reis fecharão a sua boca por causa dele. Os poderosos desse mundo certamente ficariam impressionados com a miserável humilhação e, ao mesmo tempo, exaltada a glória do Senhor. Porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Até que, se tivesse a revelação do Evangelho, como nós temos hoje, isso seria motivo de espanto. Como que alguém que assumiu uma posição tão humilde poderia, no fim, se assentar no próprio trono de Deus? Como que alguém, através da perda de todas as coisas, conquista todas as coisas? Ninguém nunca tinha ouvido falar de alguém que tomou um lugar tão humilde, poderia acabar governando o mundo. É contra a intuição humana. Uma frase que resume bem essa primeira parte é: o triunfo do servo virá por meio da sua humilhação. E aí nós já temos nessa primeira parte aqui uma aplicação para as nossas vidas, que o sofrimento a serviço de Deus, que é o que Jesus estava fazendo, leva à exaltação e à glorificação. Isso seria verdade no caso do servo, como revelou Isaías, e é verdade para qualquer servo do Senhor. Romanos 8:17, se puder jogar ali na tela, só para a gente ler o que o apóstolo Paulo fala e como isso conecta com tudo que nós estamos declarando aqui nesse momento. Ele diz assim: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Prestar atenção nesse detalhe? Se com Ele sofremos. Temos dito isso aqui, né? Se unir a Cristo também é tomar parte dos seus sofrimentos. Amém? Amém. Tudo bem para vocês? Pergunta para o irmão do seu lado: tudo bem para você sofrer por Cristo? Se Cristo é o homem de dores, o que será que deverá revelar aqueles que afirmam ser seus seguidores? O que marcaria a vida dos servos do servo sofredor? Sabe qual é o presente que o servo sofredor nos dá no primeiro dia do discipulado? Uma cruz. Você fala assim: eu quero aceitar Jesus. Aí ele fala: então tá bom, toma aqui o seu presente. Primeiro dia, você já chega assim, senão nem vem. Jesus está falando assim: irmão, se não aguenta, não se envolve. Nem vem. Quer me seguir? Toma. Receba. E é assim que nós chegamos ao tão famoso Isaías 53. E falar sobre Isaías 53 pode ser um pouco difícil, porque acaba que é um capítulo muito popular, como nós cantamos aqui essa manhã. Tem diversas canções que vão falar acerca do capítulo 53 de Isaías, até devido a toda a sua grandiosidade. Mas isso carrega um problema também, porque aquela tal da familiaridade, né? Quando a gente ouve muito uma história ou canta muito sobre ela,
pode ser que em algum momento isso fique normal para nós. Assim, cara, beleza, eu entendo, eu já entendi o Evangelho. Eu entendi o coração do Evangelho revelado através da profecia de Isaías 53. E aí o nosso coração ele vai se acostumando com essas verdades e talvez o efeito que essa palavra deveria causar acaba não causando mais em nós. Que é horror, espanto, admiração, confronto, arrependimento. Cara, nós estamos falando de Deus. E é isso que a palavra está revelando para nós a respeito dele. E aí eu olho para a minha vida e eu falo assim, cara, eu sou o seguidor desse Deus. Eu sou o discípulo desse servo. Então, Isaías 53 é uma palavra que precisa nos trazer reflexão. Não é romântico. Não é um romance. Muitas vezes nós romantizamos. Nós cantamos como se fosse algo muito bonitinho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é. Isaías 53 não é bonitinho. É terrível. Óbvio que a consequência é boa. Ele se alegrará, nós cantamos aqui, quando ele olhar para trás e ver, nossa, olha o que o meu trabalho resultou. É assim que Isaías 53 vai terminar, e eu nem sei se eu vou conseguir essa manhã concluir, mas eu já te adianto. Cara, tudo acaba bem. Mas até tudo acabar bem, é sofrimento, é renúncia, é entrega. E é sobre isso que eu gostaria que nós meditássemos essa manhã. É sobre a entrega de Jesus. É sobre a necessidade de nós nos identificarmos com o servo sacrificado, o servo sofredor, aquele que se entregou e agora nós nos levantamos como seus seguidores nesses dias. Então, eu te convido a meditar profundamente em cada palavra dessa profecia. Enquanto nós estivermos lendo, tenta visualizar que o Senhor, através do seu Espírito, possa te dar revelação essa manhã, ou fazer crescer ainda mais no seu entendimento o que significa a entrega de Jesus, o que significa um servo, o Filho de Deus, se entregando, se humilhando e se entregando por um monte de gente que não merecia, como eu e você. Então, que o peso da entrega de Jesus venha sobre nós essa manhã, que o Espírito nos batize com revelação. Vamos ler então Isaías 53, eu vou ler do 1 ao 3. Diz assim a palavra: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então, vários expositores chamaram esse capítulo como o Santo dos Santos de Isaías. A maioria das aproximadas 80 referências no Novo Testamento ao livro de Isaías vem desse capítulo. É o capítulo mais citado e aludido ao Antigo Testamento no Novo Testamento. Em nenhum lugar de todo o Antigo Testamento o Evangelho de Cristo brilha mais claramente do que em Isaías 53. 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, Deus abriu os olhos do profeta para ver o próprio coração da obra salvadora de Cristo. E o coração dessa obra salvadora é a substituição. O Messias é transpassado e esmagado em nosso lugar. O justo no lugar do injusto. O pastor amoroso no lugar das ovelhas perdidas. O rei exaltado no lugar dos súditos rebeldes.
Então, o que temos não é apenas uma bela revelação da morte salvadora de Cristo no lugar de pecadores, mas também uma validação impressionante dessa verdade. Entenderam isso? Não é só uma revelação, mas é uma validação. Por quê? Cara, um profeta está falando 700 anos antes de Jesus vir ao mundo com um nível de clareza e detalhes simplesmente absurdos de tudo que vai acontecer, e para nós isso cresce ainda mais. Por quê? Porque nós sabemos, aconteceu. Aconteceu exatamente como o profeta havia descrito. Então, Cristo, ele não apenas morreu pelos pecadores para que pudéssemos ser salvos, mas ele morreu pelos pecadores em cumprimento de profecias explícitas para que pudéssemos saber com ainda mais certeza que nós fomos salvos. Sim, é verdade. Eu sou salvo. Por quê? Porque o Cordeiro se entregou. Aquilo que havia sido profetizado 700 anos antes se cumpriu. Quando você lê a história da sua salvação em detalhes, 700 anos antes que ela aconteça, você não tem apenas a revelação, você tem a validação. Então, em toda a história de Israel, ninguém chega perto de cumprir essa profecia além de Jesus. Marcos 10, 45, temos o próprio Cristo declarando: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, isso é, para ser o servo sofredor, e dar a sua vida em resgate, ou seja, um substituto por muitos. E aí o versículo 1 de Isaías 53 parece resultar diretamente de Isaías 52, versículo 13, porque 52, versículo 13 diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. E aí, Isaías 53, versículo 1, vem a pergunta do profeta: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Esse questionamento de Isaías revela o coração afligido do profeta com a escassez de crentes verdadeiros entre os judeus naqueles dias. Ele está perguntando: quem creu nisso? Quem creu no que está sendo declarado? E hoje vocês podem ter certeza que o tom de lamento ele permanece. Quem está crendo em nossas pregações? Quem está crendo em tudo isso que nós estamos ouvindo semana após semana, seja através das exposições no domingo, dos estudos das terças, dos nossos encontros nas quintas de intercessão? Quem está crendo? Quem está entendendo? É isso que o profeta está declarando. E o que é que revela que as pessoas estão entendendo? A obediência. A resposta. Como as pessoas têm correspondido àquilo que elas estão ouvindo. São verdadeiros discípulos de Jesus? Ou seja, são servos que revelam obediência? E aí vem uma palavra que ela é muito citada nesses capítulos de Isaías, que é o braço do Senhor. Você vai ver no 52, no 53, ali também, nos 40 e poucos ali também você vai ver braço do Senhor, braço do Senhor, braço do Senhor. E a referência ao braço do Senhor aqui mostra a relação direta desse poema com o precedente. Deus prometeu fazer por Israel o que eles não poderiam fazer por si mesmos, a saber, restaurar-se ao próprio Deus. O braço do Senhor é o poder de Deus em ação. E esse mesmo braço seria o meio pelo qual as nações poderiam também partilhar dessa reconciliação com Deus, da qual Israel desfrutaria nesse primeiro momento. E a loucura é, gente, o braço do Senhor, talvez, ou com certeza, não era o braço que eles esperavam. Poderíamos dizer que, quando Deus arregaçou a manga,
não era o braço do Ramon Dino, brasileiro aí que foi campeão de fisiculturismo. Ou já pensa no político, né? Como assim? É um cara muito musculoso. Então, assim, não era esse tipo de braço que Israel estava esperando. Era um braço de aparência muito comum. No entanto, esse braço, ele provaria ser mais forte do que qualquer outro braço. E aí no versículo 2, o profeta diz: porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. E essa é uma linguagem figurada que visa nos comunicar essa natureza inesperada do servo. Mais uma vez, abre o slide 1 que eu coloquei aí, Gui, por favor. Olha aí essa imagem. Em vez de entrar em cena como um poderoso carvalho ou uma árvore frutífera em plena florescência, ele surge como um renovo, ou um recém-nascido, ou um broto inesperado que nasce de uma raiz exposta de uma árvore. E num cenário completamente adverso. Ou seja, o tal braço do Senhor é como uma pequena planta lutando pela vida num solo seco. Sua sobrevivência é muito duvidosa. Percebem como isso se conecta muito com aquela ideia também do Deus bebê? Mais uma vez, Isaías ele está trazendo essa mensagem. Mais uma vez, da mesma forma que um bebê nascido no estábulo de uma cidade, temos aqui um renovo, né? uma raiz numa terra seca. E aí a pergunta: esse é o Salvador do mundo? Não é esse que pensamos ser o braço do Senhor. Por isso ele segue dizendo: não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Note que os outros heróis do povo de Israel, em algum momento eles foram citados como tendo, cara, uma aparência, né? José, Davi, né? Eles eram pessoas de boa aparência. Mas esse aqui seria diferente. O servo não teria nenhuma aparência que impressionasse as pessoas e fizesse elas pensar: uau, olha ele, olha esse cara. Hoje em dia, o homem, quando ele quer ser ouvido e passar credibilidade, ele prepara a sua aparência. Vejam os coaches. Abre o segundo slide, Gui, por favor. Eu pedi para a IA o seguinte: desenhe para mim uma foto realista que retrate um homem que trabalha como coach motivacional. Desenhe com as características que esse tipo de profissional costuma ter. Olha aí, ó. Eu pedi, gente, 20 vezes para ela fazer esse serviço. Nenhuma vez veio um pretinho careca. Temos um problema. Está enviesada. O que me consola e que a exemplo dessa história também de Jesus é que Jesus ele não veio para atrair ninguém pela sua aparência. Interessante que quem preparou o caminho para Jesus também não, né? O que importa é a mensagem, meus amigos. O que importa é a mensagem.
É o Evangelho que tem poder para salvar. E todas essas figuras apontam para isso. Não é aquilo que os homens buscam, mas é aquilo que procede de Deus verdadeiramente. Glamour só atrai homem natural. Se boa parte das instituições religiosas estivessem mais preocupadas com o evangelho nos seus púlpitos do que com a aparência dos pregadores, teriam muito mais ovelhas do que bodes em suas congregações. Infelizmente, os nossos olhos, eles se sentem satisfeitos, cheios com o esplendor superficial. Esse homem, diz Isaías, não terá nada disso. Exteriormente falando, era só mais um homem entre tantos outros. Não era fácil acreditar que ele poderia ser o servo que veio para salvar. Em outras palavras, o servo não impressionou as pessoas como sendo o mais bonito, o mais brilhante, o mais socialmente envolvente, ou o indivíduo mais piedoso que já haviam conhecido. O que os escritores do Evangelho escreveram, que as pessoas nos dias de Jesus disseram sobre ele, corresponde a essa descrição do servo. Esse não é o filho do carpinteiro? E aí a profecia vai além, no versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Desde onde nasceu, como viveu, onde viveu, como cresceu, como as autoridades os viam, a quantidade de problemas que ele enfrentava, toda a perseguição, os desafios do ministério, as pessoas naturalmente não o viam como tendo qualquer significado para elas. Um homem de dores não costuma ser apreciado socialmente. É óbvio que quando tinha pão e milagre a coisa melhorava um pouco, né? Tinha mais gente. Mas em linhas gerais, o servo ele era alguém para ser evitado. Porque ele já tinha muitos problemas. Para um mundo cego pelo egoísmo e poder, quem era Jesus na fila do pão? E aí, quando nós falamos de Deus, meus amigos, é bem difícil fazer analogias. Porque a gente nunca vai encontrar algo que chegue perto de quem ele é. De todo modo, eu gostaria de falar de uma história que certamente ela se inspira demais em narrativas bíblicas, que é o Superman. Superman, ele sempre carregou uma dimensão messiânica. Idealizado na década de 30 por filhos de imigrantes judeus, o herói ele foi pensado para ser uma figura de esperança em meio ao sofrimento e à guerra. E o nome original do Superman, alguém sabe qual é? Oi? Olha aí. Eu sabia que ia vir um Clark Kent, mas que ia vir o Kal-El também, né? É o nome kryptoniano, que significa criança das estrelas. Mas, porém, o nome também tem uma raiz hebraica, que significa voz de Deus. Clark Kent é um nome adotivo, dado pelos seus pais adotivos lá em Kansas, quando ele aparece, e aí batizam ele com esse nome, mas o nome dele é Kal-El. Oi? Em Kansas, olha aí, profético, né? E vocês já pararam para pensar que não é o Clark Kent que se transforma em Superman, mas é o Superman que se transforma em Clark Kent? Ele abre mão da sua glória. De certa forma, ele se humilha para conviver com os homens. Ele quer parecer alguém normal entre os seres humanos.
E o S no peito do Superman? É o que significa? Olha aí, ó. Oi? Pesquisou no Google? Eu falei pra ele. O Dailan é nerd, o Dailan sabe também. É o emblema kryptoniano para a esperança. Eles deram esse significado para reforçar a ideia que o Superman, ele não é apenas um salvador com poderes, mas um farol de valores positivos para a humanidade. O S do Superman se torna, então, um emblema de fé e um futuro melhor. Então, Superman, ele revela a famosa jornada do herói, né? E é por isso que os filmes da DC e da Marvel fazem tanto sucesso. Francis Schaeffer, ele afirmava que a arte e a cultura são janelas para o espírito de uma época. O sucesso de histórias como essa mostra um anseio real de todos nós. O desejo humano por justiça, restauração e redenção. Mas esse anseio, ele só encontra resposta plena em Cristo. O verdadeiro Filho que desceu do céu, que foi rejeitado e que se humilhou até a morte e triunfou para reconciliar todas as coisas. Superman é apenas uma sombra. A substância está em Cristo, em Jesus. E falar sobre a rejeição do Cordeiro pela humanidade é uma denúncia do problema do nosso pecado. É uma rejeição que revela que todos os meios naturais para que alguém possa se achegar à verdade e responder a Deus está fechado. Nada além da revelação divina pode tornar o servo conhecido para nós e nos atrair para Ele. Então nós definitivamente precisamos de Deus. Amém? E aí, partindo para o versículo 4, 5 e 6, que é uma outra sessão, que vai mostrar como Jesus ele foi castigado em lugar de outros. O profeta diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E a primeira palavra do versículo 4, certamente, introduz a verdade sobre os sofrimentos do servo. A substituição seria algo que aconteceria com toda certeza. O servo, ele não sofreria apenas por causa dos pecados do povo, porque ele era um deles. Ele sofreria no lugar deles, mesmo que sem qualquer tipo de apoio ou compreensão por parte deles. John Oswald disse que parte do choque de reconhecimento se deve à típica interpretação que o antigo Oriente Próximo fazia da fonte do sofrimento. Se uma pessoa está sofrendo, isso se deve ao fato dela ter feito algo que o mereça. O livro de Jó é um exemplo clássico disso no Antigo Testamento. Daí, se uma pessoa é ferida, isso se deve ao fato dela ser pecadora.
Este homem, porém, tem sido ferido em virtude de sermos nós pecadores. Isaías ele está enfatizando a severidade com que Deus castigou o rejeitado servo por causa dos pecados da humanidade, por causa dos nossos pecados. Como disse Robert Jameson, o inocente foi punido como se fosse culpado, para que o culpado pudesse ser recompensado como se fosse inocente. E aqui vai mais uma aplicação prática, meus irmãos, agora para esse trecho aí, do versículo 4 até o versículo 6. O sofrimento a serviço de Deus, ele é frequentemente vicário em favor de outros. Né? É exatamente isso que vicário significa. Né? É quando alguém ou alguma coisa é feito em favor de outra pessoa. Né? Por isso que é chamado do sacrifício vicário, da morte vicária de Jesus. E nós precisamos também nos enquadrar nesse padrão quando falamos de entrega, que significa padecer em função do outro. Serviço, morte na entrega. Jesus é o padrão e ele estabelece o padrão para nós. Querem ser meus imitadores? Morram. Morram para si mesmo. Morram para o seu egoísmo. Morra para o seu orgulho. Viva em favor de beneficiar o outro. E olha, irmãos, se tem uma coisa difícil nos nossos dias, é falar sobre isso. Nós vivemos em dias onde as pessoas querem ter direitos. E aí você falar de morrer em favor do outro. É tipo assim, entre hoje eu e o Tiago ser feliz, cara, eu quero que o Tiago seja feliz. Se só um puder ser feliz hoje, que seja o Tiago. Jesus, quando ele ora no Getsemane, ele está como? Tenso. Por quê? Porque ele sabe o sofrimento que o aguarda. Mas, no final das contas, o que é que ele diz? Senhor, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque vai beneficiar toda a humanidade. Tipo assim, hoje, entre eu estar bem e toda a humanidade está bem, que toda a humanidade esteja bem. Que todos aqueles que creem na minha entrega, no meu sacrifício, sejam reconciliados contigo, Deus. E esse é o nível de entrega que ele nos chama. Amar a Deus acima de todas as coisas e o quê? E o próximo. Incondicional. Servir ao próximo, meus irmãos, muitas vezes envolve sofrer por causa dos pecados dos outros, bem como pelos nossos próprios pecados. Ah, mas foi ele que vacilou, agora é ele que lide com as consequências. Tá, mas o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão? Ah, mas isso é problema dele. Tá, mas eu amo. Eu escolhi amar. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para aliviar o fardo do meu irmão? O que eu posso fazer para amenizar essa dor? Não é cada um com os seus problemas. Isso não é evangelho. E aí, seguindo as palavras aqui dessa profecia, dos versículos 7 ao 9, nós temos o ato final do servo, sua morte voluntária e merecida e o mistério do seu sepultamento. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios,
mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. E eu vou só até esses 3 últimos versículos, tá, irmãos? Eu vou só discorrer um pouco sobre eles, para que a gente possa meditar um pouco mais sobre a entrega, o sacrifício, e como isso precisa refletir também na nossa vida e nas nossas atitudes. Então, se você puder dedicar a sua atenção para que a gente possa encerrar a palavra dessa manhã meditando sobre tudo aquilo que Jesus fez e o que isso de fato precisa representar para nós. Alguns teólogos eles vão concordar que o versículo 7 ele é a fonte primordial da exclamação de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O servo, ele não seria uma vítima indefesa, mas alguém que conscientemente e voluntariamente se submete à morte. O servo, ele não faz nada e não diz nada, mas deixa tudo acontecer com ele. Quando ele diz aqui como cordeiro, é equivalente a como inocente. É alguém submisso, que não reclama. Israel protestava, Israel esperneava, dizendo que Deus se esquecera dele e não agia corretamente em seu favor. O servo, porém, que tem muito motivo, ou teria muito motivo para protestar, ele não faz absolutamente. E no quesito profecia, o versículo 9 é mais um absurdo, né? Porque foi profetizado até mesmo o modo que o corpo de Jesus seria tratado após a morte. Sem o comentário fornecido pelo próprio cumprimento dessa profecia, seria impossível entender o que Isaías está dizendo aí com essas palavras. Como assim? O rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e tal, designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Assim, cara, o que significa isso? E aí o cumprimento aponta para nós, né? Nós temos a revelação. Então, até nesse sentido, nós estamos em vantagem com relação ao público-alvo ali, né, de Isaías ali naquele primeiro momento. Para quem essas palavras estavam sendo declaradas, era difícil entender isso que ele estava dizendo. Mas, graças a Deus, hoje nós temos a revelação, né, o cumprimento da profecia. Então, nós podemos nos apegar com ainda mais convicção em cada palavra que o profeta Isaías está declarando aqui. E aí, no versículo 9, aí, ele finaliza dizendo: e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Ele não reagiu com violência e nem com engano. Ele permaneceu sem culpa em todos os momentos, até no momento mais difícil da sua vida. Na sua entrega, nada de errado foi encontrado nele. A salvação é gratuita, meus amigos, mas ela custou muito. Ela não foi barata. Jesus, ele tinha muitos direitos, mas abriu mão de todos eles. Meditar sobre o sofrimento de Cristo precisa afetar a nossa postura como seus imitadores. Vivemos numa sociedade que ama ter direito, como eu já falei, e que busca ter razão em tudo. Porém, como cristãos, nós escolhemos seguir aquele que abriu mão de tudo. Sofrer como servo de Deus deve ser algo feito de bom grado, sabendo que nós estamos cumprindo o nosso chamado. O problema é que o testemunho prático de muitos de nós são de pessoas que abrem o berreiro antes do sofrimento. Qualquer coisinha nos faz sentir injustiçados ou sobrecarregados. Falamos com a boca que queremos servir,
mas as ações práticas dizem, não como Jesus. Jesus, ao ensinar sobre grandeza para os seus discípulos, ele diz lá em Marcos 10, citando Marcos 10 mais uma vez, do versículo 43 ao 45, ele diz assim: quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que revela se você está compreendendo alguma coisa acerca do Evangelho do Reino de Deus é a sua entrega e o seu serviço. A nossa entrega não é para conquistar algo, mas é uma resposta ao entendimento do que foi conquistado por Cristo e sua entrega. Em uma comunidade cheia de verdadeiros discípulos, repleta de verdadeiros seguidores de Jesus, dificilmente existirá grandes pendências. Porque a briga sempre vai ser para quem serve mais. Será que você quer ser o último? Será que você é aquele que quer estar na escala, seja lá de qual for, de onde você esteja servindo, nessa comunidade, ou no seu trabalho, ou em qualquer coisa, mas aquele que, cara, eu posso cooperar toda semana? Eu sei que tem uma organização aí, mas teria como eu toda semana estar nesse lugar? Meus irmãos, quando se fala em serviço na igreja, independente da igreja que você é, ou que você já foi, ou que você conhece, você vai ouvir coisas do tipo, pô, mas eu acho que eu estou trabalhando mais que os outros. Vou precisar dar um tempo do serviço porque eu tenho algumas prioridades aí na minha vida que, cara... Ou então, eu não consigo trabalhar bem com tal pessoa. É difícil. Ou não aguento mais ter que resolver tudo sozinho. Estou me sentindo sobrecarregado. Desculpa, eu não vou poder ir, tá? Ou, perdão, pô, acabei esquecendo desse compromisso. Deixa eu te falar uma coisa. Esquecer e compromisso não cabe na mesma frase. Se tem esquecimento, não tem compromisso. Ninguém fala para o chefe, pô, chefe, perdão, cara. Pô, esqueci que tinha que trabalhar segunda-feira. Nenhum noivo vai pedir perdão aos seus convidados e padrinhos no dia posterior ao seu casamento, dizendo assim, caraca, esqueci que ontem era o meu casamento. Pô, vocês me perdoam, cara, ficou tudo pronto lá, né? Todo mundo foi, né? Caraca, eu esqueci. Quando você assume um compromisso, você se programa de tal modo que só algo muito grave te tiraria daquele evento. Quer um exemplo muito simples, mas que denuncia um pouco da nossa falta de compromisso? E acho que agora vai doer um pouquinho, tá, gente? Mas não é... São puras e simples verdades daquilo que nós estamos vivendo na prática. No início do ano, nós assumimos um compromisso como igreja. Cara, isso é muito bobo. Muito bobo. Vamos ler a Bíblia inteira juntos? Criar uma escala? Onde cada dia uma pessoa compartilhe no grupo qualquer coisa que tenha te edificado na leitura. Cara, pode ser um versículo, uma palavra.
Cara, essa palavra mexeu comigo. Irmãos, eu queria compartilhar para a edificação da igreja. Isso aqui, nossa, isso mexeu comigo. Coisa simples, gente. Uma pessoa estaria compartilhando a cada 2 meses ou mais. E isso não foi uma regra estabelecida para obrigar as pessoas a lerem a Bíblia, mas para nos ajudar. Caminhar junto é mais fácil, gente. É divertido, tem a troca, é edificante, é encorajador. Então, parte desse processo seria o nosso compromisso com a edificação mútua. Vamos edificar uns aos outros? Vamos construir um lugar aqui onde nós podemos nos edificar mutuamente, onde a gente vai lendo junto, a gente vai sendo edificado, a gente vai tendo revelação da palavra, e aí eu aqueço seu coração com algo, e aí o Senhor te comunicou outra coisa, e aí você responde dizendo, cara, isso fez muito sentido para mim, e olha isso aqui que eu entendi também. Imagina uma comunidade vivendo assim todos os dias, um edificando o outro. Pô, hoje o Senhor falou isso comigo. Cara, isso fez muito sentido para mim. Poxa, obrigado. Essa palavra veio como um consolo no meu coração. Consegue entender quantas oportunidades às vezes nós perdemos de sermos canal de Deus na vida de outra pessoa, simplesmente por uma negligência? Ou por não valorizar algo que poderia ser muito bom para nós? E o mais importante, gente, a participação é opcional. Não é uma regra, não é uma obrigação. E aí a pergunta que eu faço é, será que você tem conseguido ser constante na sua leitura? Quanto mais você se edifica, mais você se capacita para servir os outros, sabia? Buscar crescer no conhecimento de Deus também é uma forma de amar o próximo. E, obviamente, amar a Deus. Lembra do que falamos na quinta-feira, que nós oramos aqui? Sirva a Deus com sua sede. Será que você tem feito o mínimo, que é edificar os seus irmãos com aquilo que Deus comunicou ao seu coração, gastando 5 minutos a cada 2 meses para botar uma mensagem no grupo? Só que nessa última semana, foi o meu dia na segunda-feira, e como eu estava construindo tudo isso aqui, de alguma forma, o Espírito me conduziu a ficar de olho. Como é que meus irmãos estão se comportando nisso? E aí foi triste, porque na terça não teve, na quarta não teve, na quinta não teve, na sexta teve. Meu irmão Luciano talvez estava viajando a trabalho, né, Luciano? Vou falar de novo. Estava viajando a trabalho, né, Luciano? Mas teve um tempinho para edificar os irmãos no grupo. Irmão, glória a Deus. Obrigado por isso. No sábado, acho que também não teve. É uma obrigação? Não. Mas a partir do momento que você coloca seu nome numa lista, você assume um compromisso. Léo, eu esqueci. Poxa, irmão, sinto lhe dizer. Poxa, então você não tem compromisso. Eu creio que o Senhor está nos chamando para a gente começar a dar nome para os nossos pecados, sabe? É começar a dar nome, assim, não é esquecimento, é negligência, irmão. Não é atraso, é falta de responsabilidade, irmãos. Já tem alguns domingos que, cara, talvez 9 horas da manhã você olha para o lado e você vê 20 pessoas. Aí você olha 9:30 da manhã, tem 80. Você fala assim, cara, tem alguma coisa errada. Qual o nome que a gente pode dar para isso, irmãos? Seja sincero. Seja sincero com você mesmo. Seja honesto com você mesmo. É pesado demais? Olha o que nós acabamos de ler. Olha a respeito do que nós acabamos de declarar aqui essa manhã.
É pesado demais, irmãos. Olha para a vida que você tem vivido diante desse Deus que se entregou dessa forma para salvar a sua vida. E aí eu pergunto novamente, é pesado demais? Eu citei um exemplo, mas isso vale para tudo na nossa vida. Tudo que nós nos envolvemos nessa vida, principalmente como igreja. A vida que você tem vivido revela um discípulo do servo sofredor ou alguém que se entrega em favor do próximo? Somos bons em exigir descanso, mas talvez tenha chegado a hora da gente oferecer descanso. Porque quando um membro do corpo ele está colocado no seu devido lugar, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, sabe o que acontece? Outra pessoa pode parar de fazer aquilo que ela estava fazendo, sem ser a vocação dela, só porque não tinha ninguém posicionado ali naquele lugar. Ela foi lá e fez. Mas imagine uma comunidade repleta de cristãos que estão posicionados em seus devidos lugares, como membros do corpo de Cristo. Chega da mão precisar ser pé. Chega! Ele é digno, não é isso que nós cantamos? Ele é digno. Ele é digno da minha entrega. Por quê? Porque ele se entregou, cara. E eu falo que eu sou seu seguidor, eu falo que eu sou seu discípulo, eu falo que eu sou crente. No meu trabalho eu falo que eu sou evangélico. Oh, que legal! O que falta para você se arrepender e virar de fato um imitador do servo sofredor? Assim como na vida do nosso Senhor, primeiro vem a morte. Depois vem a glória. Depois, sabe? Sabe? Depois dessa vida, sabe? Quando ele vier na sua glória. Sabe? Quando nós fomos transformados num piscar de olhos, sabe? Quando acontecer a glorificação do nosso corpo, sabe? No dia do Senhor, que nós cantamos aqui e falamos Maranata, esse dia vai chegar, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Mas enquanto ele não chega, sejamos imitadores de Cristo, daquele que se entregou em favor de nós, por causa do nosso pecado. Que o Senhor nos batize com amor de verdade. Essa é a base. Essa é a base. Sabe o que Jesus quer de nós? A mesma coisa que ele queria dos seus primeiros discípulos. Ele falou assim para eles, ó: bebam do meu cálice e recebam o mesmo batismo que eu. Falta de compromisso é falta de amor. Se nós não conseguimos assumir simples responsabilidades, jamais dedicaríamos a nossa vida. E o que falta, no fundo, é isso, é amor genuíno, é amor que se entrega. Nessa história de morte e ressurreição do servo, descobrimos o amor de Deus que leva à verdadeira vida. O Novo Testamento é todo sobre como isso aconteceu e como isso afeta as nossas vidas agora e na era vindoura. E eu te exorto a buscar o conhecimento dessas coisas com todo o seu coração e a sua mente. Se torne um verdadeiro imitador daquele que entregou a sua vida em seu favor. Sofrer a serviço de Deus é agradável a Deus e será recompensado por Deus. Viva como alguém que compreendeu o preço que foi pago para a sua salvação e seja um verdadeiro imitador de Cristo. Que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que fomos tão negligentes
e não correspondemos a tamanha entrega, dedicando a nossa vida verdadeiramente em amor a Deus e aos nossos irmãos. Fiquemos com a palavra do próprio Cordeiro que foi morto em nosso favor. Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que possamos nos unir. Aqueles jovens moravianos. Se você não conhece a história, depois você pesquisa lá. Jovens morávios. Que se venderam como escravos no século XVIII. E declararam com todo o ímpeto, quando se despediram do povo, quando a embarcação já estava um pouco distante, eles se abraçaram e declararam que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Em outras palavras, ele é digno. Ele é digno. Que o Senhor nos dê um coração disposto a ser a própria resposta a tudo que nós temos orado nesses dias. Ele é digno. Que essa mensagem não nos ofenda, irmãos, mas nos constranja. Que nos leve a um lugar de arrependimento genuíno. Opera em nós, Espírito Santo, essa manhã.